Marcos 16, último capítulo. A partir do versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Jesus finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pai, essa é a tua palavra. Ministra, Senhor, ao nosso coração. Espírito Santo, nós somos totalmente dependentes de Ti. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E que Teu nome, Pai, seja glorificado nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, você pode sentar. Nós estamos aqui num contexto em que Jesus já está ressuscitado, Ele já passou pela cruz. E nós temos aqui 3 momentos. Eu vou ser bem objetiva por causa do horário, nós temos ainda muitas coisas do culto. E nós temos aqui 3 momentos de comissionamento para a igreja do Senhor. Você que nos visita, eu não sei quantos de vocês já conhecem Jesus ou não. Então, aquilo que o Senhor está falando no nosso coração, Ele fala para todos nós. Independente de conhecermos a Ele ou não, e independente de tempo de igreja que temos. A primeira coisa que Jesus faz, eu vou ler aqui rapidamente do versículo 9, só para você entender o contexto. E tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Indo esses, anunciaram uns aos outros, mas ainda esses não creram. Aí disse: finalmente, repete comigo, finalmente, apareceu aos 11. E os repreendeu, aqui diz, lançou-lhe em rosto sobre a sua incredulidade. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus está vivo. E apesar de mais de 2000 anos depois, isso continua sendo uma verdade palpável para nós, sim ou não? Só que aí Jesus se apresenta a Maria e, claro, com, eu imagino a alegria do coração de Maria dizer: meu mestre está vivo. Então Maria corre para contar para os seus amigos que estavam tristes e chorando porque achavam que Jesus estava morto. Mas eles não creram. Sabe o que esse texto está me ensinando nessa manhã, queridos? Que você pode até ter ouvido falar de Jesus. Você pode até já ter ouvido falar de algum milagre que Jesus fez. Alguém talvez já tenha compartilhado com você sobre a realidade do Evangelho. Talvez você, ela foi contar para os discípulos foram aqueles que caminharam com Jesus, foram aqueles que tiveram contato pessoal com Jesus, foram aqueles que ouviram Jesus, foram aqueles que observaram Jesus realizando milagres. Foi aqueles com os quais Jesus
compartilhou das verdades espirituais a respeito do reino. Mas quando alguém chegou para eles dizendo: ei, Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que eles não creram. O Espírito Santo está me dizendo aqui agora, para dizer para vocês nessa manhã, que o que vai fazer Jesus verdade na tua vida não é sobre o que contam a respeito dele para você, mas é a experiência que você vive com ele, ressuscitado. Aqueles discípulos já tinham tido uma revelação, uma experiência com o Jesus humano. Nós não conhecemos o Jesus humano. Eles conheceram o Jesus humano, então o que eles tinham de referência era um Jesus humano, um Jesus homem, e um homem que morreu. Jesus morreu. Isso significa que Jesus não pode mais resolver os nossos problemas. Jesus não tem mais capacidade de ser o nosso rei, porque ele morreu. Nós não somos como aqueles discípulos que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus homem. Mas a grande verdade é que para muitos de nós Jesus ainda está morto. Porque a morte aqui significa uma incapacidade. E talvez Jesus para alguns de vocês e para alguns de nós seja ainda um personagem histórico incapaz de transformar. Isso fala sobre relacionamento. Não importa o quanto nós ouvimos falar de Jesus, importa o quanto nós nos relacionamos com Ele ressurreto, com Jesus ressurreto, que é a nossa realidade hoje. Pode alguém te contar uma história brilhante das intervenções que Deus fez? Quer ver uma pergunta? Quantos de vocês já ouviram alguma história a respeito de milagre que Deus operou na vida de alguém? Levanta a sua mão. A minha segunda pergunta é: o quanto que isso foi capaz de transformar a sua vida? Entendeu? Entre ouvir falar que Deus faz, ver que Jesus faz, experimentar e crer, tem um caminho muito grande. O povo de Israel via sua roupa crescendo, seu sapato crescendo, nuvem de glória descendo, e isso não foi suficiente para construir neles uma relação de lealdade e fidelidade com Deus. Mas, Vanessa, você está falando contra milagres? Não, eu prego milagres. Eu prego o sobrenatural de Deus. O que eu estou dizendo é o que vai nos levar a um lugar de lealdade. Não é ouvir ou ver, é experimentar, é viver e é crer. E aí Jesus repreende os seus por causa da sua incredulidade, da dureza de coração. Aqui está toda a explicação. Por que nós ouvimos falar de milagres? Porque nós ouvimos falar de Jesus? Porque Jesus parece ser algo tão palpável na vida de alguém, tão... É isso aqui. Segura aqui para mim, por favor, o microfone. Eu vou fazer uma sujeira aqui depois. Jesus é tão palpável na vida de algumas pessoas. E a sensação que algumas pessoas têm a respeito de Jesus é essa aqui. Eu vejo, eu ouço, mas eu não toco. Eu não pego. Eu não seguro. Eu não retenho. Isso não muda a vida de ninguém. O que muda, o que mata ser esse aqui. É isso que mata a sede. Saber que a água existe. Vou até botar mais. Saber que ela mata a sede não mata a sede. Saber que Jesus transforma não transforma ninguém. Saber que Jesus salva não salva ninguém. O que salva é isso, aquele que beber da água que eu bebo.
nunca mais terá sede. O que Jesus está repreendendo no coração daqueles homens é a sua incredulidade e a sua dureza. Gente, eu estou feliz com essa revelação aqui. Foi bom passar esses 2 dias ali, 10 horas no dia, só ouvindo o profeta, porque eu cheguei cheio de revelação. Freixo, isso aqui não estava planejado. Até porque se tivesse, São Paulo não ia olhar lá o altar. Mas o que eu quero te dizer, o que eu preciso te ensinar nessa manhã, é que eu estive nesse lugar de saber e não viver, de saber e não ter a minha vida transformada por esse Jesus. E a resposta é a nossa incredulidade e a nossa dureza de coração. E a Bíblia vai continuar nos dizendo. E aí, depois que Jesus repreende, ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Há um comissionamento para esses irmãos de serem pregadores do Evangelho, ou pregadores da palavra, pregadores das boas novas. E esse é o comissionamento da igreja até os dias de hoje. E é por isso que nessa manhã tem pessoas sendo batizadas, porque o Evangelho chegou até elas. As boas novas chegou até essas pessoas. O pregar, o anunciar o Evangelho é a comissão da igreja. E essa manhã é uma manhã de celebração, porque as palavras que eu estou lendo são palavras de Jesus. E Jesus falou assim: igreja, o seu papel é pregar o Evangelho a todo mundo. Só que o reino de Deus, e ele trabalha no princípio de responsabilidade. Diga para quem está do seu lado e fala assim: responsabilidade. O papel nosso de anunciar um Jesus que é vivo, um Jesus que é ressuscitado, um Jesus que transforma, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que restaura, um Jesus que tira da depressão, um Jesus que tira da ansiedade, um Jesus que cura o câncer, que cura o cego, que cura o surdo. Esse é o nosso papel. Mas existe a responsabilidade pessoal de crer ou não. E aí Jesus está dizendo assim: quem crer e for batizado será, e quem não crer. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou me sentindo João Batista agora. A reta do inferno é uma realidade para todo ser humano. Entenda? Alguns pensam que o inferno é um castigo. Não, o inferno não é um castigo, o inferno é um destino. Entenda isso. Você pode falar isso para quem está do seu lado? O inferno não é um castigo, o inferno é um destino. Se eu for bonzinho, eu vou para o céu. Se eu não for bonzinho, eu vou para o inferno. Não, isso não é verdade, isso é uma mentira. A condição de não ir para o inferno não é ser bonzinho. A condição de não ir para o inferno é ter Jesus como Senhor da nossa vida. E desde a queda de Adão, desde que Adão saiu do Éden, o inferno é um destino para todo ser humano. Quer você acredite em mim ou não, essa é a verdade. Mas Deus, com sua graça e misericórdia, como um pai que ama os seus filhos, ele falou assim: eu não posso deixar, até porque o inferno não foi criado para o ser humano, tá? Que isso fique claro. O inferno não foi criado para nós, o inferno foi criado para Satanás e seus demônios, tá? O inferno foi criado, não foi criado quando Adão caiu, quando saiu do Éden. O inferno já existia porque Satanás, quando caiu, foi para lá, no destino dele. Mas quando Satanás, aí sabe que Satanás pensa assim: eu vou para o inferno, mas eu não vou sozinho. Vira para quem está sozinho, ele não quer ir sozinho, tá? Aí ele começa a trabalhar na humanidade para carregar os filhos de Deus com ele.
Ele conseguiu arrebanhar um terço dos anjos, meus irmãos. Quantos seres humanos ele já não está levando para lá? E uma das raízes que Satanás usa para arrebanhar pessoas para o inferno é a incredulidade. Eu ouço falar de Jesus. Alguém já disse esse nome para mim, esse nome dividiu a história, mas deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quero. E eu volto a falar, você não vai ser punido por isso. Eu não serei punida para isso. Irmãos, isso serve para crente também que está dentro da igreja, ele não tem a vida santa. O que nos tira da rota do inferno, não é nem frequentar uma igreja. O que nos tira da rota do inferno é ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E Senhor é quem manda. E fique claro. E aí Jesus fala assim, igreja, o seu papel é anunciar que eu construí uma ponte. Ei, quando eu ressuscitei, eu fiz uma ponte para que você tenha um outro destino. É isso que Jesus está falando para a igreja. Ide por todo mundo e pregai essa ponte, pregai o evangelho, pregai as boas novas. Ei, me prega, igreja. E diga assim, o inferno não precisa mais ser o seu destino, porque Jesus é a ponte. Jesus é o início da reconciliação com Deus Pai. E a partir de agora, a partir desse momento, o inferno não é mais um destino. Nunca foi punição, era um destino. Mas a partir de agora ele deixa de ser um destino para ser uma opção. Aí você vai virar agora para quem está do seu lado e falar assim, deixou de ser um destino para ser uma opção. Só vai agora quem quer. Porque o Senhor nos deu uma capacidade de escolha chamada livre arbítrio, faz pensar. Capacidade de escolha. O Senhor fala assim na palavra, eles que colocam diante de ti caminho de vida e de morte. Escolhe, pois, a vida. E a vida é Jesus. E aí Jesus, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Mas quem não crer será condenado. Quem crê? Crer. Pistel, no original está assim, ó. Depositar confiança. Depositar confiança. Crer, irmãos, não é acreditar. Existe uma diferença entre você acreditar no que te dizem e você colocar a tua confiança no que te dizem. Sim ou não? Você pode até acreditar numa verdade, mas é muito diferente quando você coloca a tua confiança nessa verdade. Quando Jesus está dizendo assim, quem crê nessa palavra que vai ser pregado ao mundo, será salvo. Jesus não está dizendo em quem acredita que Ele existe. Ele está dizendo assim, quem põe a sua confiança nessa palavra, nas boas novas do Evangelho, essa pessoa será salva. Não é sobre acreditar, é sobre colocar a sua confiança. Agora pensa comigo. Pessoas inteligentes confiam em qualquer pessoa? Não. Confiança é algo muito precioso. Quem aqui já teve a experiência de ter a sua confiança quebrada por alguém? Só eu? E aí, quando a confiança é quebrada, ela consegue ser restabelecida com facilidade? Não. Alguns nunca mais nem confiam. Porque a confiança é algo precioso. E Jesus está dizendo assim, quem deposita isso que é tão precioso em mim, que é a sua confiança, esse vai ser salvo. Esse passa pela
E aí eu quero que você imagine na sua cabeça uma bifurcação. O inferno era um destino, só tinha um caminho. Jesus morre por nós na cruz, ressuscita e ele cria uma bifurcação. E agora você não precisa mais. Você não tem mais só uma opção. Você pode escolher Jesus. E ele diz assim: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a ponte entre nós e o Pai. Jesus é o caminho. E talvez muitos de nós estamos na ponta da bifurcação. O interessante, irmãos, é que até que você morra, você pode, mesmo que você esteja no caminho do inferno, antes de morrer você pode voltar para a bifurcação e escolher outro caminho. Amados, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Alguns meses atrás, eu já contei essa experiência aqui. Nós trabalhamos com o SOSO, que é uma abordagem de cura interior. E eu atendi uma adolescente. E no SOSO dela, ela falou assim: pastora, eu estou vendo Jesus. E Jesus está caminhando comigo por uma terra com muitas plantas. Eu não estou vendo prédios, pastor. E eu falei assim: pergunta para Jesus por que ele está te levando nesse lugar. E aí ela perguntou para Jesus e Jesus respondeu para ela assim: essa é a terra que eu vou restaurar, porque eu já estou às portas. Jesus disse para uma adolescente: eu já estou às portas. Jesus está voltando. Uma coisa é certa: se ele não voltar para todos nós agora no coletivo, ele vai voltar. Mas se ele não voltar na nossa geração, ele pode voltar na geração dos nossos filhos. A verdade é que quando você morre, ele já voltou para você. Porque não tem outra opção. E às vezes nós banalizamos os nossos dias, sabe? Como se nós fôssemos eternos. E eu quero dizer, você não é eterno. Quem crê, quem deposita a sua total confiança em Jesus, esse será salvo. E o batizado, pastor? A condição da condenação não está sobre o batismo, está sobre depositar a confiança, porque ele continua dizendo: quem não crê será condenado. Não é quem não for batizado. Então, onde entra o batismo? O batismo é aquele momento lindo que nós vamos viver daqui a pouco, onde a pessoa que já teve a sua vida restaurada, salva, liberta, curada por Jesus, vai dizer publicamente, anunciar Jesus na vida dela publicamente, dizendo assim: ei, a decisão que eu já tomei no meu coração, eu torno pública hoje. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Salvador da minha alma. Jesus é o meu único caminho. Eu não pego mais atalhos. Jesus é o meu único caminho. Jesus é a minha única verdade. Então o que ele diz é verdade. 100% verdade. Jesus é a minha vida. Puxa o ar mais forte que você puder agora. Você só respira porque Deus permite você respirar. Porque a hora que ele diz assim, acabou. Ou a hora que juridicamente, porque o reino espiritual é muito jurídico, ele não é emocional, ele é jurídico. Na hora que o inferno diz assim: olha, eu tenho o direito de tocar na vida dessa pessoa, porque eu tenho uma legalidade que tem um papel na minha mão. E essa inspiração acaba, não tem mais segunda chance. A nossa chance é o aqui e agora. Você pode virar para quem está ao seu lado e falar assim: é aqui e agora.
É uma mensagem para não crentes e é uma mensagem para crentes que precisam revisitar a sua conduta de vida. Porque uma vez eu ouvi que frequentar uma garagem não te faz um carro. Como frequentar uma igreja não te faz um discípulo. Discípulo é quem imita e segue o seu mestre. Quem é daqui já sabe que esse é meu estilo mesmo. Na hora que eu ajoelhei, eu falei assim: Senhor, eu não tenho palavra evangelística, eu preciso que o Senhor... Aí ele falou assim: fala que eu te dou como você é. E eu sou desse jeito, gente. Quem me ouve quarta, domingo de manhã, domingo à noite, é desse jeito. Mas sabe por quê? Porque esse amor. E o amor, ele traz a verdade. O amor não deixa ninguém enganado. E nós estamos por aí com muita gente sendo enganado por palavras que não são bíblicas. Mas aqui você ouve a verdade do Evangelho genuinamente, sem tacar o sol com a peneira. Porque a nossa igreja, a Igreja do Nazaré, é uma igreja que prega santidade. E a santidade não é o externo, é o meu coração. Jesus precisa ser algo tão real para nós, irmãos, que a gente nem precisa pregar com as nossas palavras, mas que a nossa vida testifique Jesus para as outras pessoas. Porque tem pessoas que hoje, você que está aqui nessa manhã, você já sabe que há uma bifurcação e há uma opção para você. Mas tem muitos lá fora que estão ainda como esses discípulos. Ouviram falar de Jesus. Ouviram falar de Jesus. Mas Jesus não é realidade para eles. Jesus não é uma verdade para eles. Jesus não é uma realidade para eles. Acreditam até que Jesus pode existir de verdade, mas ainda não depositaram sua confiança nele. E saber sobre algo não te transforma. Amém? E aí, para terminar, Jesus fala assim, ó: então, igreja, esses sinais seguirão em quem põe a sua confiança em mim. E aí talvez isso explique porque dentro da igreja alguns conseguem fluir, outros não. Porque alguns só acreditam e não colocam a sua plena confiança nele. Mas quem coloca 100% da sua confiança em Jesus, que não duvida no teu coração, que não fica em dúvida quando vê uma televisão, que não fica, ah meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou quando vem uma proposta, mas o seu coração está 100% pleno em Jesus, aí ele vai dizer, então, eu vou dar para vocês um poder sobrenatural. Não dá tempo de falar sobre isso aqui. Mas ele está dizendo assim, eu vou derramar sobre vocês um poder sobrenatural. Por quê? Dá para expulsar demônios naturalmente? Dá? Não. Só dá para expulsar demônios no nome de Jesus. Falarão novas línguas, tanto línguas idiomáticas quanto línguas que comumente a gente chama de estranhas. Elas não são estranhas. Estranho é aquilo que eu não conheço. As línguas são línguas de anjos, são línguas celestiais. Mas elas não são estranhas. E isso é possível naturalmente? É possível naturalmente viver isso? Não. Mas Jesus, quem tem a plena confiança em Jesus, recebe esse poder. Pegarão as serpentes. Gente, isso aqui já é uma metáfora. Jesus não está mandando ninguém pegar em cobra. Jesus não está mandando ninguém beber veneno. Que fique claro. O que Jesus está dizendo é que ainda que você esteja exposto a perigos. O salmista vai dizer em Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que você esteja exposto a perigos,
enfrentando perigos. Não te fará mal. E vocês vão poder impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aqui onde eu falo com a igreja, orar pelo enfermo é uma comissão da igreja, não é uma especialidade de pastor. Jesus não está falando para pastores, Jesus está falando para a igreja. Orar pelo enfermo é a autoridade que já está delegada a todo aquele que põe a sua plena confiança em Jesus. Porque é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo Espírito Santo que habita em mim e habita em todo aquele que põe Jesus, que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele purifica o nosso coração e dá a nós esse poder, essa autoridade de orarmos por enfermos e eles serem curados. Quantos aqui já foram curados nesse lugar? Levanta a mão. Porque o poder que tem nesse lugar é o poder do Espírito Santo. E nós entendemos essa palavra. Quem é que sabe? Ninguém entra aqui com dor de cabeça e fica com a dor de cabeça. Sempre tem um doido para dizer assim: posso orar por você? Nós tínhamos uma prática aqui e infelizmente acabou. Mas os meninos chegavam aqui às 5 horas, lembra, Marcos? Lembra, Vitor? E a gente falava assim, ó, 5 horas tem oração pelos enfermos. Então se você está enfermo, você vem às 5 horas e nós vamos orar por você. Ao longo da nossa história aqui, quantas curas nós já não vivemos aqui. E não é sobre nós. É sobre a obediência à palavra de Deus. Então, quem crê em Jesus, além da salvação eterna, ele ganha de bônus um poder para viver uma vida em abundância nesse tempo, para esses dias. Mas eu volto a dizer, Jesus é uma escudo. Jesus é uma escudo. Você pode ficar de pé?